Vivemos tempos conturbados, mas a crise não parece estar a afetar a criatividade de legisladores, presidentes de Câmara e alguns patrões. Depois do que lhe vamos contar, logo veremos se o problema está na economia ou na sanidade mental de quem nos governa. Comecemos por Portugal. A história é verídica, só os nomes e algumas circunstâncias é que estão ficcionadas. Joaquina Pinto era uma trabalhadora empenhada, como escriturária numa qualquer empresa sediada neste retângulo à beira-mar plantado. Todos os dias pegava no trabalho cedo e tudo correria bem, até que depois de estar sindicalizada, ter começado a exigir melhores condições de trabalho, tanto para ela como para os colegas. As reivindicações tornaram-se incómodas e chegaram aos ouvidos dos patrões, pelo que, certo dia, o despedimento veio por telefone com uma notificação categórica: a extinção do posto de trabalho. Joaquina não se deu por vencida, levou a tribunal esta decisão arbitrária e a justiça deu-lhe razão. Acontece, porém, que com a vitória serviu-se fria a vingança da entidade patronal. No regresso ao trabalho, a escriturária não encontrou os colegas do costume, mas antes uma casa de banho onde urinóis, retretes e lavatórios seriam mesmo a única companhia. Pelo que se sabe, esta jovem trabalhadora continua a ter os sanitários como escritório e, apesar da ameaça de possíveis multas aos patrões, tudo indica que a saída do fosso não esteja para breve. Mudando de ares para um país onde a moral e os bons costumes estão na ordem do dia e onde Silvio Berlusconi parece obedecer à máxima do faz o que eu digo, não faças o que faço. Na mesma altura em que o primeiro-ministro italiano se vê envolvido numa catadupa de escândalos sexuais com jovens menores, um dos seus presidentes da Câmara, Luigi Bobbio, está de veras empenhado em trazer de volta o decoro à bonita região de Castellammare di Sabbia. E pergunta ao espectador como? Muito simples. Multas de 25 a 500 euros a quem sair à rua com mini-saias, grandes decotes ou calças de cintura descida. Tudo pela moral e bons costumes. Talvez assim as tentações de Berlusconi não estejam tão à flor da pele. Ora, nós, no Praça da Alegria, até percebemos a necessidade de zelar pela decência pública. Mas o que irá acontecer à indústria de moda italiana se os modelos da Passerelle passarem realmente a andar vestidas? Este é um dilema económico que entregamos agora a cargo de Manuel Serrão. Depois do escritório onde os lavatórios viraram armários, se a moda anti-decote pegar por cá, como é que vai haver dinheiro para tanto tecido? Manel, ajuda-me. Bom dia. Eu começo por dizer que as modelos nas passarelas não andam despidas. Andam muito bem vestidas. Agora, para realçar o bem vestido, realmente não é preciso muito tecido. Embora, claro, Portugal sendo um país produtor de tecido, quanto mais tecido vender para a Itália, melhor. E, portanto, eu acho muito bem, concordo muito bem com esta medida do município de Itália, que é, para já quer pôr uma italiana mais composta, pode significar um italiano a trabalhar mais, o que também é bom para a Itália, neste momento de crise. E depois, se tudo isso toca a todos. Portanto, sim. A questão ali também é, não é propriamente acabar com os decotes das belas italianas, nem com as minissaias, que há muitas delas que são boas e enfim, também trazem mais alegria ao trabalho. Mas é o problema de dinheiro que está ali, que está é multa, passa a haver multa. Eu imagino que no município, no fundo, o Presidente da Câmara, o que é que deve ter dito aos municípios? Municípios masculinos, querem continuar a ver as vossas municípios de decotes e sais? Paguem, porque se eles pagarem, se eles contribuírem, o município deixa as andar, eles não estão proibidos de andar, apenas pagam multa. Há uma diferença entre proibir ou multar. O que é alvo de multa não é proibido, é só preciso pequeno estipendiozinho, pagar um bocadinho. Portanto, não é preciso ter medo. É um estímulo à economia. Exato. A Sónia Araújo que hoje veio já absolutamente sem decote e com uns leggings, claro. Está igualmente bonita, mas não há preciso ter medo que a polícia italiana ainda não chegar aqui. Felizmente, foi mesmo para provocar. Connosco temos várias personalidades bastante conhecidas do público português. Em sua representação está o Pedro Soares. E Pedro Soares, olá, Pedro. Ao Pedro delegaram a responsabilidade de representação. Pedro, quem é que representas em primeiro lugar para comentar este assunto das minissaias e dos decotes? Alberto João Jardim. Doutor Alberto João Jardim, que comentário se lhe oferece? A esses bastardos e a esses cubanos desses italianos, eu quero dizer que sou totalmente contra a multa de proibição do uso de minissaias e de mulheres que andem decotadas na rua. Eu acho que isso é um verdadeiro escândalo
Nós cá na Madeira sempre aceitamos as ordens desse primeiro-ministro grandioso que é o Durão Barroso. Quando ele disse, como todos se recordam, que o país estava de tanga, na Madeira todas as mulheres passaram a partir desse dia a andar apenas na rua só com uma tanga vestida. Alguma seriedade, peço-vos, por favor. Mas não é só Alberto João Jardim que tem opinião sobre o assunto. Que pretende deixar a sua... Sim, Marcelo Rebelo de Sousa também gostava de dizer algo sobre isto. Ok. Comentário do seu professor, então. E vamos então ver o que é que o professor Marcelo tem a dizer sobre isto. O professor Marcelo tem a dizer que é totalmente contra o que aconteceu em Itália. Bom, quero dizer que estou contra o que disse o doutor Miguel Macedo, do PSD, que disse que o país estava de calças na mão. Bom, isto impede, se estamos de calças na mão, de utilizar as mãos. Ou seja, não podemos andar com chapéus a pedir esmolas. E Portugal é claramente o país que, sem pedir esmolas, não sobrevive. Isto é tudo realmente ridículo. Vou-lhe pedir que aguarde por mais comentários, porque, entretanto, também uma senhora, não sei se para usar mais ou para usar menos roupa, foi enviada para a casa de banho para trabalhar. É verdade. Não, eu penso que ela, eventualmente, se fosse a Itália, podemos dizer que, de facto, para poupar a multa ao patrão, ela podia estar, enfim, em trajes menores e, portanto, foi metida na casa de banho para não pagar a multa. Mas eu penso que o problema não é esse. Agora, isto insólito, também nós temos que perceber que há a globalização que está em curso. Reparem, no Japão, por exemplo, as pessoas dormem em gavetas. Portanto, se podem dormir em gavetas num país tão importante como o Japão, tão rico como o Japão, tão desenvolvido como o Japão, porque aqui em Portugal não vão poder trabalhar nas casas de banho? Aliás, eu acho que o que é preciso, se calhar agora, para lançar a moda, é começar a espalhar sanitas pelos outros escritórios. As pessoas estão a protestar. Eu não sei se, em vez de protestar, eu acho que é muito mais simples. Quando nós queremos ir à casa de banho, não temos que andar muito. Às vezes, há fábricas onde os trabalhadores, coitados, para ir à casa de banho, têm que andar 2 km, 3 km de fábricas gigantes. Esta trabalhadora até estava favorecida porque, à primeira aflição, quase não tinha que se levantar. Aliás, nem sendo aquela sentaria para trabalhar. Portanto, às tantas, se calhar ainda mesmo que se levantar. E, portanto, eu estou, mas é a ver muitos trabalhadores, os outros trabalhadores da fábrica, a reclamar, queremos uma sanita na nossa secretária. Aumentávamos a produtividade deste país. Exatamente. Não há cá pausas para ir cá à casas de banho. E depois, quando a gente sabe que as finanças, por exemplo, gostam muito de penhorar sanitas, era a forma de começar a enriquecer o país. Porque em qualquer fábrica, chegavam lá, penhoravam 30 sanitas, 40 sanitas. Como é que se trabalha? Estava o problema resolvido. E depois, como é que se trabalha sem sanita? Pois, Sanita dá muito o que fazer. essa é a tua visão do problema. Nós temos mais opiniões. E agora vamos escutar a de quem? Cavaco Silva. Do Sr. Presidente. Sr. Presidente, por favor. Enquanto Presidente da República, quero dizer que sou totalmente contra esta situação. Ninguém deve ser obrigado a trabalhar numa casa de banho, para além de ser algo que não contribui para o desenvolvimento do país, é algo que provoca muitos divórcios.